o Senhor irá transmitir para nós. Recebe, Pai, todas as nossas intercessões, tudo aquilo que foi colocado diante do Teu altar, Pai. Pois nós clamamos assim, gratos por tudo, Pai, e certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Manuel está com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, chegamos até aqui mais uma vez para desfrutar da comunhão dos irmãos, desfrutar da presença do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Então nós temos a convicção de que esse lugar, porque estamos aqui, é um depósito da presença do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um texto bem conhecido. Atos 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, todavia, nós estaremos passando também por outros versículos desse mesmo capítulo. Então, os irmãos, ao encerrarmos a leitura, mantenham a Bíblia aberta, para que assim venhamos consultar e conferir no texto. Atos 2, do 1 ao 4, apenas para servir como base da nossa exposição. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar, mantendo a Bíblia aberta, para que nós venhamos iniciar a nossa exposição dessa noite. Quero mais uma vez expressar minha gratidão a Deus pela vida dessa igreja, em especial pela vida do meu amigo, pastor Hugo, pela confiança de me ceder o púlpito da sua igreja mais uma vez, em uma terça-feira, com a responsabilidade de trazer uma palavra instrutiva para o seu rebanho. Muito obrigado, pastor, pela confiança, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre a obra do Espírito Santo no avivamento. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração ainda semana passada, quando nós estávamos aqui encerrando aquele culto. O Espírito Santo falou fortemente comigo a respeito deste tema, e nós vamos aqui trabalhar em Atos 2, aquilo que o Espírito Santo executou e executa no avivamento. Nós temos aqui um texto muito conhecido, num livro chamado Atos dos Apóstolos, e esse livro é conhecido como a base, o fundamento da doutrina pentecostal, batismo com o Espírito Santo, manifestação de dons espirituais. Esse livro ele foi escrito provavelmente entre os anos 60 a 65 depois de Cristo. E ele traz aquilo que o Senhor Jesus continuou a fazer, agora não em corpo, andando pela terra, mas através da sua igreja. Aqui nós temos Lucas escrevendo para um discípulo chamado Teófilo, e esse discípulo, ele era grego, e ele precisava da confirmação
daquilo que ele vinha sendo instruído na sua trajetória de fé. Então Lucas, ele escreve o Evangelho e o livro de Atos. Existem algumas disputas a respeito da data em que esse texto foi escrito, mas eu vejo com muita tranquilidade uma data mais tardia, pelo fato de Lucas ter sido companheiro de Paulo e não narrar algo tão especial ou tão marcante como a morte de Paulo, que se deu entre os anos 66 a 67 depois de Cristo. Lucas também foi contemporâneo da destruição de Jerusalém, que ele havia trazido uma narração muito específica, muito detalhada, do sermão profético de Jesus no seu Evangelho, capítulo 21. E se Atos tivesse sido escrito em uma data após o ano 70 ou após o ano 67, com certeza Lucas teria incluído a morte de Paulo, o martírio de Paulo e a destruição de Jerusalém neste tão importante documento. E por último, e não menos importante, no ano de 1948 foram descobertas algumas cavernas no Oriente Médio, chamadas cavernas de Qumran, e em uma dessas cavernas estava um manuscrito do Evangelho de Lucas que foi enterrado e guardado ali no ano 68. Então, é impossível que Lucas, ou melhor, Atos, é impossível que Atos tenha sido escrito em uma data após o ano 70 depois de Cristo. Então, vemos isso com muita tranquilidade. E aqui, em Atos dos Apóstolos, nós podemos dividi-lo em 3 partes, tomando por base Atos 1 e 8. Nós vamos conferir o seguinte: Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a primeira parte de Atos se encontra do capítulo 1 ao capítulo 2, onde nós temos a igreja reunida para receber poder. Segunda parte de Atos capítulo 3 ao capítulo 4, a igreja sendo testemunha em Jerusalém. E de Atos capítulo 5 até Atos capítulo 28, ou melhor, capítulo 8, nós temos a igreja sendo testemunha na Judeia e Samaria. E de Atos capítulo 9 até o 26, a igreja sendo testemunha até os confins da terra. Então, se você puder grifar na sua Bíblia, anotar embaixo no rodapé, a minha Bíblia era cheia de anotações aqui no rodapé. Eu comprei até uma Bíblia dessa com espaço para anotações, mas não tem jeito, né? Além de ser uma versão que eu não tenho hábito, nada contra a NVI, mas eu sou, irmão, fã da Almeida Revista Corrigida. Quem fazia devocional aos 12 anos com a Corrigida supera, né, qualquer dificuldade linguística dela. É algo bem particular meu. Mas eu gosto de anotar. Então anote aí que Atos 1:8 você pode usar como base para dividir o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós temos aqui em Atos 2 aquilo que eu costumo chamar de inauguração da igreja. Particularmente, embora vários teólogos pentecostais gostem de chamar Atos 2 como o nascimento da igreja, eu particularmente prefiro chamar de inauguração da igreja, porque tem um paralelo muito grande com a inauguração do templo de Salomão. A igreja, templo do Espírito, tem um paralelo com a inauguração do templo de Salomão. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1, e deixe aberto também em Atos 2. E nós vamos ver esse paralelo aqui. Particularmente, eu não acho a metáfora nascimento uma metáfora adequada para o que acontece aqui em Atos, capítulo 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7.
que nos diz assim: e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então nós temos alguns elementos presentes, tanto na inauguração do templo de Salomão, quanto na inauguração do templo do Espírito, que é a igreja. O primeiro elemento é a oração. 2 Crônicas 7:1 diz que tendo Salomão acabado de orar, e na inauguração do templo do Espírito, os discípulos estavam aguardando a promessa em oração. Atos 1:14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. O segundo elemento é uma teofania, é o fogo. O fogo desce do céu. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, e em Atos 2 e 3, foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Aqui se cumpre aquilo que profetizou João Batista. João Batista, no seu discurso profético, ele fala de dois fogos. Me permita usar essa expressão. O fogo que queimaria os impenitentes, aqueles que não haviam se arrependido, e o fogo que seria lançado sobre os arrependidos. E esse fogo é o fogo do Espírito. Mateus 3:11 diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, não sou digno de levar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará, perceba, ele vos batizará. Ele destina ao mesmo público os supostos dois batismos. É como se eu estivesse pregando aqui para vocês. Vocês são crentes, sabemos disso, vocês se arrependeram, e eu olho para vocês e digo: ele vos batizará com o Espírito e fogo. Então não há dois batismos aqui, porque ele destina essas duas assertivas a um mesmo público. Se fossem dois batismos, ele faria distinção de públicos nessa sentença. Ele diria: para vocês ele batiza com o Espírito Santo, mas para vocês com fogo. Ele não faz essa distinção aqui. Ele faz essa distinção no versículo seguinte: ele queima a palha no fogo inextinguível. Então não é só questão de contexto, é questão também de exegese. A expressão aqui, batizará com o Espírito Santo e com fogo, a expressão com não está presente no texto original, é com o Espírito Santo e fogo. O termo i, nesse texto, é kai, é uma conjunção copulativa, ela junta duas palavras. Era como se Mateus, escrevendo, estivesse dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo, isto é, fogo. Ou, vos batizará com o Espírito Santo, também fogo. Ele está juntando as sentenças, Espírito e fogo. Então aqui em Atos 2 e 3, se cumpre. Aí alguém diz: mas aqui não foi fogo literal. Atos 2 e 3 não foi fogo literal, assim como Mateus 3 e 11 e Lucas 3,16 não é referência a um fogo literal. É um fogo simbólico, metafórico. Expressões comuns à linguagem profética. Amém? Pois bem, o fogo está presente. Terceiro elemento, algo enche a casa, tanto em 2 Crônicas 7:1, quanto em Atos 2 e 3. No segundo livro das Crônicas, é a glória do Senhor que enche a casa. Já aqui em Atos 2 e 3, é o som de um vento veemente e impetuoso. A palavra espírito no grego é pneuma. E pneuma pode significar espírito, vento, fôlego, hálito. Então aqui é como se Lucas estivesse fazendo um paralelo aqui. Ele diz: olha, o vento, o som de um vento, um som de um pneuma forte, violento, enche a casa. Assim como a glória do Senhor encheu o templo. Então algo enche a casa. E por quê? Olha só, eu acho isso muito interessante. A glória enche a casa
Porque a casa, em 2 Crônicas 7, seria o lugar onde todo o povo deveria ali se reunir. O lugar onde o povo seria para lá atraído para a adoração ao Senhor, para o sacrifício. E porque aqui há um som de um vento, porque Deus estava, era como se Deus estivesse dizendo: eu não quero que vocês se ajuntem aqui, eu quero que assim como o vento sopra, eu quero que vocês se espalhem por todas as nações. Então é mais ou menos essa a linguagem profética nesse texto. E em último lugar, o quarto elemento presente em 2º livro das Crônicas 7 e Atos 2, louvor ao Senhor. 2 Crônicas 7:3 diz que todo o povo louvava a Deus. E em Atos 2:11, aqueles que ali estavam, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Percebam, Atos 2:4 não é pregação, é anúncio de grandezas, adoração, louvor. Então, tendo em vista esses elementos presentes na inauguração da igreja, nós vamos começar a perceber qual foi a obra do Espírito Santo a partir daqui. Nós temos em Atos 2 um paralelo, ou melhor, todo o livro de Atos, ele caminha no mesmo estilo que o livro de Lucas. Do mesmo modo que Lucas dividiu o seu evangelho na sua forma escrita, ele divide também Atos dos Apóstolos. Então, abram por favor a Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas 3. Versículos 21 e 22. Só uma curiosidade. Às vezes as pessoas nos perguntam: Jesus operava milagres como Deus ou como homem? E a gente, não, era como Deus, para mostrar que ele era Deus. Só que quando a gente olha para o texto, não é isso que o texto diz. Ele era Deus, permanecia sendo Deus, não deixou de ser Deus, porém, os milagres que ele operava, nós vamos ver agora. Ele operava porque ele estava cheio do Espírito. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha só, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Em Lucas 3, 21 e 22, nós temos o relato do enchimento do Espírito em Jesus, do Espírito descendo sobre Jesus. E perceba alguns elementos presentes também em Atos 2. O quê? Oração, uma teofania, uma manifestação divina, o Espírito descendo como uma pomba e Jesus sendo cheio do Espírito. O que é que temos em Atos 2? Oração, a teofania, ou seja, Deus se manifestando de forma visível através de línguas como o quê? De fogo, e os discípulos sendo cheios do Espírito. Vocês percebem a similaridade aqui? Lucas, ele é muito detalhista. Agora vamos para Lucas capítulo 4, versículo 17. No versículo 14 diz que Jesus, pelo poder do Espírito, entrou na Galileia. Lucas 5, 17 diz que Jesus, o poder do Senhor estava com ele para curar. Então perceba que ele curava pelo poder do Espírito. 4:1, isso. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então, na sua humanidade, ele entendia que necessitava ser cheio do Espírito. Irmãos, eu vou entrar um pouquinho nessa minúcia cristológica. Jesus era um homem completo, assim como eu e você. A única coisa que Jesus não tinha da humanidade era o pecado. O resto,
as limitações da humanidade ele tinha. Você percebe em Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo de número 46, Jesus não estava ensinando aos doutores, não. Ele estava ouvindo e interrogando. Ele tinha dúvidas aos 12 anos. Então, na sua humanidade, ele era igual a nós, igual a eu e você. Ele caiu quando estava aprendendo a andar, se machucou, precisou aprender a falar papai, mamãe. Normal. Então, na sua humanidade, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Aí aqui eu lanço um desafio a você. Existem muitos irmãos que pensam não precisar ser cheios do Espírito. Certa vez um jovem me perguntou, mas irmão, nós já temos a graça, nós temos o poder do nome de Jesus, nós temos a palavra, para que eu preciso dessa experiência? Eu disse, meu filho, você não é melhor do que Jesus, que eu sei. Então ele, sendo Deus encarnado, na sua humanidade precisou ser cheio, quanto mais eu e você. Então vamos lá. Recapitulando, Atos 2, ou Lucas 3, 21 e 22, Jesus é cheio do Espírito. Lucas 4, 17, ele toma o livro de Isaías e abre naquilo que para nós é Isaías 61. Na época não existia essa divisão de capítulos e versículos, isso é algo recente. Isso vem de 1200 para cá, certo? Então, ele abre o rolo do profeta Isaías e o texto cai naquilo que para nós é Isaías 61. E ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro e, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Perceba, imediatamente após o texto descrever que Jesus foi cheio e estava cheio do Espírito, há um discurso explicativo de Jesus a respeito desse enchimento. Vamos para Atos 2. Imediatamente após os discípulos serem cheios do Espírito, o que é que Pedro faz? Atos 2,17. Um discurso explicativo a respeito do enchimento do Espírito. Amém? Os irmãos conseguem ver isso no texto? Diga amém. Diga glória. Meu Deus, é forte. 2,17, Pedro diz, ou melhor, 17 não, 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele se reporta ao texto. Ele vai para o texto sagrado. Para quê? Para fundamentar aquilo que eles acabaram de experimentar. Então, nós temos em Atos 2 um paradigma para nós, um modelo. Por que um modelo? Porque Pedro vai dizer em Atos 2:39 que esta promessa é para nós. Ele diz que essa promessa é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele abrange a promessa. Ele não limita a promessa a judeus, a gentios da época, os romanos, aos samaritanos, aos efésios. Não, ele diz a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, ele tem o seu quê de historicidade. Alguns dizem assim, não, mas Atos 2 é um momento histórico, não se repete. É verdade. Existem fatos aqui que não se repetem. Você não vai ver se repetir em lugar algum, nem em nossos cultos. Vento impetuoso, línguas de fogo. E Atos 2 foi a primeira vez que o Espírito desceu sobre os discípulos. Isso não se repete. Primeira vez só existe uma. Lógico. Mas Atos 2 estabelece um padrão para tantos quanto creem em Jesus. Eu costumo comparar Atos 2 com uma cerimônia de entrega de chaves. Quem aqui já presenciou? Eu já.
Eu moro num residencial e há 6 anos atrás foram feitas as entregas das chaves. E existiam grupos representativos. Onde eu moro, existe a prioridade. Idosos, portadores de necessidades especiais, moradores de zona de risco, funcionários da prefeitura e o povão. Aqueles que tiveram a sorte de ser sorteados e conseguiram um apartamento ali. Então, no grande dia da inauguração, foi feita aquela cerimônia e um representante de cada grupo foi chamado lá na frente. Vem aqui, dona fulana, representando os idosos. E ela foi lá toda sorridente, recebeu a chave. Vem cá, dona ciclana, representando os portadores de necessidades especiais. Foi lá, recebeu a chave. Vem cá, seu fulano, representando os funcionários públicos. Seu Beltrano, representando os moradores de zona de risco. Seu Zezinho, representando o povão, recebendo a chave. As pessoas de cada um desses grupos, quando viram a chave na mão do seu representante, o que era que eles compreendiam? Eles receberam, eu também vou. Então, Lucas estabelece grupos especiais em Atos. Temos judeus aqui em Atos 2, samaritanos em Atos 8, gentios em Atos 10. Ele estabelece esses grupos representativos para que tantos quanto fossem desses grupos, ao ver, entendessem: se o meu grupo recebeu, eu posso receber. Se os judeus receberam em Atos 2, eu também posso receber, porque eu sou judeu. Se os samaritanos receberam em Atos 8, eu posso receber também, porque eu sou samaritano. Se os gentios receberam em Atos 10, eu também posso receber, porque eu sou gentio. Então, a obra do Espírito Santo, em Atos 2 e em todo o livro de Atos, é uma obra dinâmica. E aqui eu quero que os irmãos compreendam o seguinte: quando falamos de avivamento, eu até escrevi na minha matéria, na matéria de capa da revista mensal de vocês, IDB News, que avivamento nada mais é do que um retorno ao estado original da igreja. Avivamento é uma medida anormal para uma igreja em estado subnormal para voltar ao normal. É um choque. Um choque. Alguém está dormindo e alguém vai lá e acorda, desperta. Então, avivamento nada mais é do que um retorno ao estado original da igreja. Por isso que nós olhamos para Atos 2 e podemos dizer que aqui temos um padrão para o avivamento nos nossos dias. Então, o Espírito Santo, a obra dele em Atos 2, ela é dinâmica. Em que sentido? Ele veio de modo inesperado. Semana passada eu falei da nossa responsabilidade em sermos avivados, em termos um avivamento pessoal. Porém, aqui em Atos 2, nós vemos que os discípulos, eles mantiveram essa responsabilidade como? Obedecendo a Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles não tivessem obedecido, feito sua parte, eles teriam recebido? Não. Presume-se que quem recebeu essa promessa aqui foram 500 irmãos. Porque Paulo diz que 500 irmãos viram Jesus pela última vez quando ele foi assunto aos céus. Mas aqui em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 15, diz que naquele momento, naqueles dias, com eles estavam apenas quase 120. Então vejam só, 380 foram para casa, foram para os seus lugares, apenas 120 aqui ficaram. Então, qual era a responsabilidade desses aqui? Ficar em Jerusalém, em oração. Então, a nossa responsabilidade é a busca incessante para que o avivamento aconteça. E o avivamento aconteceu de uma forma inesperada. Eu falei semana passada também que às vezes a gente importa algumas teologias de fora para cá e a gente às vezes acaba misturando as ideias, misturando as coisas. Nós temos sim a nossa responsabilidade no avivamento. Não fique sentado, olhando para cima,
com a boca aberta, esperando alguma coisa acontecer. Você precisa buscar o avivamento em oração. Nós precisamos buscar o avivamento em oração. Eu usei uma expressão aqui, talvez você tenha até se escandalizado, mas é essa a ideia mesmo. Nós precisamos, através das nossas orações, lançar pedras nos portões dos céus, até que eles se abram. Então assim os discípulos fizeram, por quê? Haviam recebido uma promessa e um mandamento. A promessa era a promessa do Espírito, o mandamento era ficar em Jerusalém, eles obedeceram. E a ação do Espírito foi conforme o seu tempo. Ele agiu conforme assim ele bem o quis, vindo de repente. Então nós vemos que a obra do Espírito Santo no avivamento, ela é inesperada. Embora nós tenhamos a oportunidade de preparar o caminho. É mais ou menos como em um casamento. Nós temos a responsabilidade de estar ali preparados, esperando a noiva chegar. Mas a gente nunca sabe a hora que ela vem. A gente sabe que ela vem. Inclusive, eu fui num casamento há dias atrás, que a noiva fez jus, viu? Fez jus ao que se diz da noiva. Foi marcado para 4h20, a bichinha estava chegando. Fez jus. Então, inesperadamente, mesmo tendo tudo já preparado, mas ela veio de forma inesperada. Aí eu pergunto a vocês, uma noiva vai chegar para o seu casamento sem que o ambiente esteja preparado? Sim ou não? Não. Ela vai entender o quê? Que não haverá casamento. Do mesmo modo, o avivamento não vem sem que nós venhamos cumprir os termos que Deus exige para cada um de nós. Às vezes nós, não que Deus não seja soberano, pelo amor de Deus, Deus é soberano, mas nós soberanizamos demais as coisas que nós deveríamos nos apropriar delas. A gente lança tudo para Deus, tudo para Deus, tudo para Deus. Então, quando Deus quiser, Ele manda. Mas existem termos que nós precisamos cumprir. Isso não tem nada a ver com legalismo nem com obras. Nós cumprimos pela fé. E fé, intrinsecamente, ela é contrária a obras. Então, se nós fazemos pela fé, então não são obras meritórias. Não tem nada a ver com isso. Mas a obra do Espírito no avivamento, ela é dinâmica. Ele vem no dia e na hora marcada na sua agenda. Todavia, nós precisamos cumprir os termos exigidos por Ele. Em segundo lugar, o Espírito Santo, quando Ele veio trazendo esse grande mover em Atos 2, Ele veio manifestando a sua presença poderosa, capacitando os discípulos para o exercício do ministério de seu Filho, ou melhor, do Filho de Deus, de Jesus. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E qual é a visão da igreja do século 21 a respeito desse enchimento? A visão que nós normalmente temos de alguém cheio do Espírito Santo é aquela visão bem reformada. Não, é alguém que tem amor, que tem paz, que tem alegria. É alguém que compra e paga, que trata bem sua esposa. É alguém que trata bem seus filhos. Só que a visão expressa aqui em Atos 2, no livro de Atos, em Lucas e em praticamente toda a literatura do Antigo Testamento, não é uma visão que fala de um bom testemunho. É uma visão que fala de uma habilitação espiritual, um revestimento de poder para o serviço. E Lucas faz distinção a isso. Abre em Atos 6. Estava comentando com o pastor Hugo, depois que a gente fez algumas leituras, não é nada herético não, tá, gente? É umas leituras hermenêuticas. A nossa leitura do livro de Atos mudou, né? Então eu particularmente estou captando muita coisa, muita joia, muita pérola que eu havia deixado passar desapercebido ao longo dos anos. Veja só o que diz em Atos 6 e 3. Não confunda, querido, não confunda você ser uma pessoa de boa reputação, de bom comportamento com ser cheio do Espírito. E Lucas não faz essa confusão, ele distingue.
Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, vírgula, cheios de espírito e de sabedoria. Ele distingue. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos voltar aqui, capítulo 5. Verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos Lucas apresentando um personagem chamado Barnabé. Isso, 4:36. Perdão, irmãos. Eu falei 5, não foi? Perdão. Porém, aqui em Atos 11:24, Lucas vai tratar Barnabé da seguinte forma: porque era homem de bem e cheio do Espírito. Então essas virtudes, não digo naturais, mas inerentes a uma vida salva, esse bom testemunho, é algo separado, diferente de ser cheio do Espírito. Lucas faz essa distinção. Porque para Lucas, o ser cheio do Espírito está inicialmente atrelado ao serviço, em você ser habilitado com um poder sobrenatural para o serviço. Esse batismo com o Espírito Santo. E isso Lucas herda do Antigo Testamento. Você não vai ver essa expressão cheio do Espírito associada à purificação no Antigo Testamento. Você vai ver a expressão aspersão, o Espírito aspergido. Mas a expressão cheio do Espírito você vai encontrar sempre associada ao Espírito Santo enchendo alguém para executar algo, está envolvido na ação. Então, a obra do Espírito Santo no avivamento, primeiro, é dinâmica. Segundo, capacitadora. O Espírito Santo, ele vem, ele enche a igreja, ele aviva a igreja, mas a intenção dele é capacitar a igreja, dinamizar a igreja. Ele não tem a intenção, queridos, de manter a igreja nas 4 paredes. Porém, eu não posso afirmar a vocês que se o Espírito Santo vem, ou se nós temos notícia de um mover do Espírito em algum lugar e os irmãos ainda estão mantidos em 4 paredes, eu não posso afirmar que aquele não seja um mover genuíno do Espírito. Por quê? Porque em Atos mesmo, a igreja ela estava retida em Jerusalém, cheia do Espírito. Ela só se espalhou quando veio a perseguição. Então, esse poder do Espírito não é um poder irresistível, no sentido de obrigar você a sair por aí falando de Jesus para todo mundo. Não, ele dá as armas. Agora, nós na nossa consciência e obediência ao mandamento de Jesus devemos sair. Devemos avançar. Continuemos. Eu falei aqui para vocês, na introdução, que nós temos um discurso explicativo aqui. Lembram? Sim ou não? Pronto. Esse discurso, Pedro não preparou. Aqui nós temos o primeiro sermão pentecostal. Não sei, mas os pentecostais, principalmente os mais antigos, eram conhecidos pela sua pregação extemporânea. Ou seja, aquela pregação não é aquela pregação em que o cara fica sem estudar a Bíblia a semana toda e chegou aqui e abre a Bíblia e Deus dá. Não. Os pentecostais que faziam isso, e até fazem, têm uma vida cotidiana de estudo, de oração, e às vezes são pegos de surpresa. E pega aquele texto em que ele não preparou uma mensagem rascunhada, e ministra uma mensagem sólida, muitas vezes, cheia do Espírito Santo. Então esse é o chamado sermão extemporâneo, um sermão de improviso. Então aqui foi o primeiro sermão pentecostal, irmão. Se eles não sabiam quando o Espírito viria, se eles não sabiam quando e o que aconteceria em decorrência desse enchimento,
Eles não tinham uma previsão de quando viria e nem do que se sucederia em consequência. Provavelmente Pedro não tinha um sermão explicativo preparado. Mas como o Espírito dominou a situação e fez tudo dentro da providência divina, estabelecendo uma perfeição, porque, irmãos, esse enchimento do Espírito foi estratégico. Pegou Jerusalém cheia de estrangeiros, e estrangeiros que levaram o Evangelho após serem salvos, cada um para a sua localidade. Nós primamos muito, principalmente agora em outubro, pela Epístola de Paulo aos Romanos, e praticamente os maiores estudiosos do Novo Testamento são unânimes em afirmar que a igreja de Roma foi fundada pelos prosélitos romanos presentes em Pentecostes. Então, de Pentecostes, o evangelho saiu se espalhando por vários lugares. Então, Pedro, ele prega um sermão ungido, um sermão inspirado. Duas vezes, né? Aquela inspiração que a gente costuma dizer, hoje eu estava inspirado. Aquela sensibilidade, aquela sabedoria dada na hora. E aqui também a inspiração do Espírito, a inspiração canônica. Então, duplamente inspirado. Então, qual é a terceira característica da obra do Espírito no avivamento? Ousadia na pregação. Nós vamos perceber que em Atos 2, a ousadia na pregação era uma marca da igreja avivada pelo Espírito. E quando Pedro prega ousadamente pelo Espírito, nós vemos que a pregação tem resultado. Mais uma coisa que a gente exporta de fora para dentro. Quando eu falo de fora, outras teologias para o nosso meio pentecostal é o seguinte: não pregue visando resultados. Uma metáfora para o pregador, metáfora usada por Jesus, é a de pescador de homens. Qual pescador vai investir em isca, tempo, para jogar isca ao mar, se ele, sem o desejo, sem a espera, a expectativa por um resultado? Ah, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas através de quê? Como é que essas pessoas, como é que você visualiza o convencimento do Espírito? Aquela energia sobrenatural, mística, que sai, é a palavra. O Espírito Santo convence através da pregação da palavra. Tire da sua cabeça esse espectro lá, e aquele fantasminha camarada, tire isso da sua cabeça. O Espírito Santo, ele convence através da pregação da palavra. O Reinhard Bonk sempre dizia que aquilo que você prega sobre Jesus é o que o Espírito Santo vai fazer. Então, se você prega uma mensagem de salvação, o Espírito Santo vai convencer salvando. Se você prega uma mensagem que visa a cura do corpo, o Espírito Santo vai operar curando. Se você prega uma mensagem de batismo no Espírito, o Espírito Santo vai descer sobre as pessoas, vai encher. Porque o Espírito Santo coopera com a pregação do Evangelho. Então, muito cuidado, irmãos. Pedro, quando ele prega, com certeza, ele esperava tanto resultado que ele começou a fazer um apelo: salvai-vos essa geração perversa. Pedro apela ao povo: vocês precisam se salvar dessa geração. Vocês precisam se posicionar, tomar uma decisão. Então, muito cuidado. Pedro pregava um sermão inspirado. Agora vamos avançar. Atos 4. Atos 4. O 30, ou melhor, o 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Que falem com toda. E tendo eles orado, 31. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A obra do Espírito Santo no avivamento, ela é dinâmica, capacitadora, mas ela é uma obra que inspira a pregação ousada. Ela inspira a pregação audaz, a pregação destemida.
Você não pode, querido, ser cheio do Espírito Santo e não ser destemido. O Espírito lhe encheu para que você seja destemido. Eu comentava aqui com o pastor Hugo, que imediatamente após eu ser batizado com o Espírito Santo, veio um fervor evangelístico dentro de mim. E com 14 anos de idade, irmãos, 2004, denunciei minha idade, já não é mais novidade para ninguém. Eu estou ficando um coroa já, com 31 anos de idade, cabelo caindo. Né, pastor? Oh, Jesus. Eu tinha 14 anos e eu saía a pé dentro de Campina Grande, aquela sede. Entrava dentro dos bares, evangelizava as pessoas nos bares, expulsava demônios nos bares. Porque um fogo foi aceso dentro de mim, eu não podia contê-lo. Porque quando o Espírito Santo aviva uma igreja, aviva alguém, aviva uma comunidade, ele incentiva essa anunciação destemida. Atos capítulo 14. Verso 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. E olha só que interessante. O verso 52 de Atos 13 diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito e de alegria. Eu até comentava aqui com o pastor. A gente trocou alguns figurinhos aqui. No meu meio assembleano, quando alguém diz assim, na hora que o irmão falou, eu me alegrei. Eu disse, olha, isso aí na linguagem assembleana, quando alguém diz que se alegrou, é que deu uma rajada de línguas estranhas. Olha, irmão, foi uma bênção o culto, Deus desceu, a igreja se alegrou. Pode esperar que você, certo? Viu ou presenciou a igreja naquela graça. Já tem um hino muito antigo, né? Avivamento é poder de Deus, é a igreja se alegrando, demônios sendo expulsos, isso é poder de Deus. Isso é da década de 80, não é do meu tempo não, é porque né, a internet está aí para ajudar a gente né, a mergulhar no passado. Mas perceba, testemunho ousado de crentes cheios do Espírito. E em último lugar, a obra do... Eu poderia, irmãos, falar muito mais coisa aqui, tá? Esse tema é aberto. Ele é aberto. Você pode agregar aqui muito mais coisas. Santidade, temor, muita coisa. Mas eu quero finalizar aqui. A obra do Espírito Santo no avivamento, ela traz dinamismo, capacitação espiritual, ousadia na pregação. Em último lugar, sinais e maravilhas. Atos 4, volto para lá. Atos 4, 29 e 30. E perceba que a pregação ousada em Atos 4, 29 e 30 está também atrelada à execução de sinais. Parte B, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos 14 e 3. Acabamos de ler e eu fiz questão de parar na parte inicial. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. Nosso irmão aqui preparou o coração da igreja, enquanto ele fazia a ministração da direção do culto. Perguntando, nos levando a refletir onde estão os sinais operados por Deus através de nossos pais. E esse é um despertamento que nós precisamos. Nós, irmãos, nós não podemos jogar fora o verdadeiro porque existe o falso. Quantos aqui tem carro? Eu vou baixar porque o meu é a Mercedes de 2 portas, né, com motorista particular. Deixa na frente de casa. Mas levanta aí quem tem carro. Mas você nunca ouviu falar aí o tanto de acidente que tem, não? Nunca ouviu falar. E por que vocês ainda têm carro? O que é que tem a ver, Manuel?
Normalmente se diz assim: eu não creio nas curas de hoje porque existem falsos curadores, existem falsos profetas, existem falsas línguas. Mas perceba, não é prudente vocês abandonarem os seus carros porque existem acidentes por aí. É prudente vocês serem prudentes. Assim também não é prudente abandonarmos o verdadeiro porque existe falso. Ninguém deixa de andar de carro porque existe acidente. Então nós não podemos deixar de crer nos sinais porque existem falsos milagreiros, falsos profetas por essa terra. Nós não podemos abandonar. A Bíblia nos garante, os sinais permanecem, os sinais seguirão os que creem. A Bíblia garante, 1 Coríntios 13, 8, 9 e 10, que quando vier o que é perfeito, aí o que é imperfeito, aquilo que é parcial, os dons cessarão. Como o perfeito ainda não chegou, que é justamente a glória eterna, o perfeito estado eterno, os sinais permanecem no seio da igreja. Paulo disse em 1 Coríntios 12, que os dons são para o corpo de Cristo. Ele não vislumbrava corpo de Cristo, aquele corpo local. O corpo de Cristo é onde houver um membro de Cristo na face da terra. E se aqui há membros de Cristo, os dons são para vocês. Aqui existem membros de Cristo, sim ou não? Efésios 5,30, Paulo disse à igreja de Éfeso: vocês são membros do corpo de Cristo. Então os dons são para o corpo. Aqui existem membros do corpo, os dons são para nós. Onde o Espírito se move, os dons também se movem. Ah, mas por que nós tivemos Jonathan Edwards lá na Inglaterra, nós tivemos não sei o que lá no Japão, na China, e não tiveram essas coisas? Existem situações, existem moveres de Deus, que assim Ele faz conforme a nossa fé. Em Atos 19, haviam crentes, que eu acredito ser fruto do trabalho de Priscila e Áquila. Paulo deu uma passada em Éfeso, deixou Priscila e Áquila lá, chegou Apolo, fez aquele mover todo, aquela pregação toda. Aí quando Paulo chega, o texto diz que ele encontrou ali um grupo de discípulos, ponto. Essa expressão discípulos, sem nenhum anexo, discípulos de, em Lucas, ou melhor, em Atos, sempre corresponde a discípulos de Cristo. Atos 19 não fala de discípulos de João Batista, fala de discípulos, ponto, que conheciam até o batismo de João. Então, provavelmente fruto do trabalho de Priscila e Áquila, Paulo chegou e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? Primeiro, Paulo estabelece, eles já haviam crido. Paulo percebe isso, Paulo percebe que eram crentes. E ele pergunta: vocês já receberam o Espírito depois que creram? O que é que eles responderam? A gente nem sabe. A expressão grega ali, mais exata, é a seguinte: nós nem sabemos que o Espírito Santo está disponível a nós. Não é que eles não sabiam da existência do Espírito, mas que também estava disponível a eles. Então perceba, houve um mover de salvação em Éfeso. Haviam pessoas salvas, haviam crentes, mas porque a fé deles os limitava, eles não haviam recebido também o batismo com o Espírito Santo. Então, o nosso nível de fé, aquilo em que cremos, muitas vezes é um fator limitador no avivamento. Mas quando nós abrimos a nossa mente para crer em todas as promessas de Deus, não há limites para o Espírito Santo operar. E pode se preparar, pastor, para pastorear um avivamento. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Irmãos, quando há o boom do avivamento, não é fácil. Vocês percebem? Imagine um carro parado. Parado, deu prego. Aí o que é que normalmente a gente faz? Mas um só consegue? Nem sempre. Chama uma equipe, chamam 6, 7, né? Então, é necessária a força de 5, de 6 e de 7 para tirar o carro do lugar. Mas depois que o carro anda, os 5 saem de cena, o motorista entra, dá aquela batida na chave, o carro pega e vai embora. Do mesmo modo é o avivamento. É necessário uma força muito grande para tirar a igreja do tranco. É necessário uma explosão, um boom. Por isso que em todo início de avivamento existem excessos. Por isso que é necessário pastorear um avivamento.
Mas não importa, não tenha medo dos excessos. Os excessos podem ser corrigidos. Tenham medo da frieza espiritual, da letargia, da inércia. Destas, vocês precisam ter medo. Nós precisamos ter medo. Às vezes eu comento com o pastor Hugo, comento muito com os colegas de ministério. Eu não consigo me ver vivendo o ministério se não for dessa forma. Esperando de Deus, na expectativa de Deus, de um mover, de um avivamento. Embora pregue sobre vários assuntos, não só sobre isso. Mas sempre na expectativa de um novo mover, de uma unção fresca, de um derramar recente do Espírito Santo. E os sinais estão aí sendo operados. Bem que o texto de Marcos diz, os sinais seguem aqueles que creem. Então é necessário nós crermos, para que o Espírito Santo faça uma obra completa através de nós. Como eu disse, poderia falar aqui sobre muitos outros aspectos. Tanto extraindo de Atos 2, como de todos os avivamentos em Atos dos Apóstolos, mas eu quero me limitar a esses 4 pontos aqui. E eu quero concluir trazendo a reflexão de um avivamento. Um jovem, ele foi para um seminário teológico, se formou e voltou para casa. E nesse trajeto, ele passa na frente de uma residência e viu que ali era a residência de um grande evangelista da Inglaterra. Um evangelista, como alguns irmãos assembleanos gostam de usar a expressão, um evangelista terrível. Terrível. O dom que ele tinha de maravilhas era mais ou menos assim. Você não tem um pulmão? Ele orava, a pessoa batia a radiografia, o pulmão estava lá. Rins paralisados, ele orava, voltava. Rins apodrecidos, eram renovados. Fora outras curas menores, paralítico levantando, segue enxergando, em relação a isso, são menores. E ele entra naquela casa para conversar com aquele evangelista. A princípio a governanta impediu, mas ele ouviu uma voz lá de dentro. Deixa ele entrar. E ele entrou, o evangelista estava doente, bem debilitado, próximo à morte. E aquele evangelista impõe a mão sobre aquele jovem é cheio do Espírito Santo, ele volta para casa. Quando ele chega em casa, era viagem de trem, o seu pai estava com o jornal em mãos, as 2 mãos na cabeça. O que foi, papai? O evangelista George Jeffreys acabou de falecer. E aquele jovem, ele tem uma chama acesa em seu coração. E ele certo dia teve uma visão, ele viu a África lavada pelo sangue de Cristo. E ele disse, eu vou lutar até meu último dia para que todas as almas da África sejam salvas. E ele saiu. E o maior avivamento que a África já viu no século passado foi através de um homem, que a princípio com um acordeon nas praças de Soweto, nas feiras, aquela pequena multidão de 10, 15 pessoas se transformou em um mar de gente, de mais de 3 milhões de pessoas, onde em uma única noite, 1.070.000 se renderam ao Senhor Jesus. Curas extraordinárias, sinais, igrejas que triplicavam, quadruplicavam de tamanho, porque havia alguém com um discurso ousado, anunciando todo o decreto de Deus para as almas africanas. E eu não sei onde Deus vai te levar. Nós normalmente, quando falamos de avivamento, nós vemos essas coisas grandiosas, mas existem coisas que Deus quer fazer com você. Talvez você não alcance multidões. Mas só o fato de você cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, já é um sucesso. Sucesso não são multidões, sucesso é você cumprir o que Deus tem para você. Existem muitas pessoas que estão diante de multidões, mas estão em fracasso. Existem outras que estão em um pequeno grupo, com 2, 3 pessoas, mas estão vivendo um ministério de sucesso, porque está cumprindo aquilo que Deus lhe ordenou. E eu quero encerrar essa minha mensagem com esse testemunho. E o jovem é o Bonk, grande evangelista. Ele partiu aos 79 anos de idade, tendo levado e conduzido a Cristo 79 milhões de africanos para o reino dos céus. Tenho certeza que quando ele chegou lá, já haviam muitos lá esperando por ele. Dizendo, muito obrigado porque você nos convidou a estar aqui. Quero que os irmãos fiquem de pé.
Espero que essa mensagem não tenha sido apenas uma mensagem de reflexão intelectual, com insights, com sacadas hermenêuticas, homiléticas, enfim, não quero que seja somente isso. Quero que você seja despertado a continuar buscando de Deus esse avivamento, para que tudo isso que foi descrito aqui pelo texto bíblico, pelos testemunhos, para que você venha viver todas essas coisas. Deus muitas vezes quer te encher, querido, te encher com um poder especial. Eu estava lembrando agora de um documentário que eu assisti, e eu vi um jovem sendo cheio do Espírito Santo nesse documentário. Ele foi tão cheio do Espírito Santo que ele não conseguiu permanecer de pé, ele caiu no chão, com o seu corpo tremendo. E você sabe para que Deus encheu ele? Para cuidar de crianças abandonadas na China. Lá na região onde ele está hoje, as crianças que nascem com deformidades, com doenças, elas são descartadas. E ele recolhe essas crianças com a sua esposa, síndrome de Down, crianças cegas, crianças com portadores de necessidades especiais, com problemas de mobilidade. Ele reúne todas as crianças. E Deus o encheu, simplesmente, entre aspas, para ter ousadia para cuidar delas. Não limite o mover de Deus. Aquilo que aos nossos olhos é grandioso, não limite o poder de Deus a multidões. Muitas vezes Deus quer te encher, quer lhe avivar para você alcançar uma única pessoa. Contanto que você seja de fato cheio do Espírito Santo, avivado. Amém? Feche os seus olhos. Quem dera se acontecesse hoje. E não se surpreenda, pastor Hugo, se em um dia, em um momento, o Senhor estiver pregando aqui e aconteceu o que aconteceu em Atos 10 e 44. Mais uma vez eu repito, às vezes a gente traz conceitos que vêm de fora para cá. Os conceitos que vêm de fora dizem assim: o Espírito Santo não vai atrapalhar a exposição daquilo que ele mesmo inspirou. Aí Atos 10, 44 diz que estando Pedro ainda a pregar, ainda a falar essas palavras, caiu o Espírito Santo e atrapalhou a mensagem de Pedro. O Espírito Santo muitas vezes ele interrompe a pregação para mover. Isso não é padrão. Isso não vai acontecer todo dia. Se isso estiver acontecendo todo dia, esse avivamento precisa ser pastoreado. Mas no boom de Deus, na explosão divina, isso também pode acontecer. Então eu quero que você nesse momento feche seus olhos. E lembre-se de cada um dos pontos da mensagem. Dinamismo. O Espírito Santo é dinâmico. A obra do Espírito Santo no avivamento é dinâmica. Ele vem no momento em que Ele agendou, tendo nós preparado o caminho para que assim Ele venha. Ele é dinâmico. Ele vem para nos capacitar, nos revestir de poder. Ele vem para que nós venhamos pregar ousadamente, mas Ele também vem para operar sinais e maravilhas. Traga à memória cada um desses pontos. Oh, aleluia! E diga ao Senhor nesse momento: Senhor, eu preciso de ousadia. Senhor, eu preciso, oh Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo, capacitado, habilitado, renovado. Senhor, eu preciso ver os Teus sinais, eu preciso ver as Tuas operações maravilhosas, os Teus prodígios. E sinais de Deus nem sempre, não somente serão curas extraordinárias. Não somente isso. Às vezes aquela pessoa que aos seus olhos é impossível de se converter, ela ter um encontro com Jesus, cair do seu cavalo e reconhecer que Jesus é Senhor, isso também pode se constituir num sinal miraculoso. Aleluia! Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando sobre você essa noite. E eu rogo que você comece a se mover no meio do teu povo, quebrantando o coração do teu povo. Oh,
Oh, Espírito Santo, assim como o Senhor já move aqui em meu coração, começa a se mover no meio do teu povo, Espírito Santo. Oh, retira da letargia aqueles que precisam, Senhor, de dinamismo. Oh, retira da frieza, Espírito Santo. Oh, que o Senhor venha descer com o teu fogo, retirando toda a frieza espiritual. Aleluia. Que o Senhor venha encher, empoderar. O mundo tem falado de um empoderamento ideológico, mas aqui não vale empoderamento ideológico, aqui vale empoderamento espiritual, sermos cheios do teu Espírito. Então venha nos empoderar nessa noite, venha nos capacitar essa noite. Espírito Santo, vem sobre nós, batize-nos com o teu fogo, batiza-nos com o teu fogo mais uma vez, o teu fogo de santidade, o teu fogo de ousadia, o teu fogo de purificação, vem sobre nós. Oh, aleluia. 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 Oh, Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós já o recebemos, porque Ele está conosco. Ele habita em nós, Ele nos reveste. Oh, aleluia. Grande é esse mistério. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, que desceu sobre os antigos profetas, que revestiu ao Senhor Jesus e o ressuscitou dos mortos, que desceu em Atos 2, é o mesmo Espírito que está entre nós, que habita entre nós, que batiza entre nós, que atua entre nós, que reveste-nos com o seu poder, com o seu dinamis, com a sua virtude. É o mesmo Espírito. Grande é esse mistério, grande é esse mistério. Então essa noite, seja cheio desse Espírito Santo, seja revestido desse Espírito Santo, seja renovado com o poder desse Espírito Santo, agora, em nome de Jesus Cristo. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo tomar a sua língua por alguns minutos. Permita que o Espírito Santo tome sua língua por alguns minutos. Se você sente esse mover de Deus, está aí retendo, deixa Ele segurar, ou melhor, deixa Ele tomar a sua língua por alguns minutos, e falar por sua língua maravilhas de Deus, maravilhas de Deus. Maravilhas de Deus. Emanuel, mas eu não entendo o que eu estou falando. Não importa para este momento. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede a Deus com gemidos, e Deus entende. Quanto mais essas línguas que você está aí segurando para não falar, fale mesmo, abra a sua boca e deixe o Espírito fluir em outras línguas, em outras línguas, em outras línguas. Emanuel, eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda, mas desde que você começou a orar, eu sinto aqui no meu coração um impulso para orar em outras línguas. Não, o que é que você está esperando? Não tenha medo de estar imitando ninguém, não. Você está pedindo pelo poder do Espírito, você não está pedindo por mais. A Bíblia diz que se pedirmos pelo Espírito Santo, Ele não vai dar serpente, não vai dar escorpião, mas Ele vai dar o Espírito Santo. Então, se você está rogando a Deus para ser batizado com o Espírito, comece a orar em outras línguas nesse momento.
momento. O Espírito Santo é aquele que liberta. É aquele que liberta. É aquele que liberta. Eu vejo algemas sendo quebradas agora. Ele está quebrando algemas aqui. Você que está acorrentado, você que está acorrentada, o Espírito Santo está quebrando algemas essa noite. Não tenha medo, o Espírito Santo está enchendo você. Deixe Ele encher você. Deixe o Espírito Santo lhe encher. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ele deseja encher você. Ele deseja encher você. Eu quero convidar aqui à frente todos os irmãos que exercem cargos de liderança nessa igreja, seja no ministério ou em algum departamento. Eu convido você a vir aqui à frente agora. Isso, venha. Somos livres. Isso, se você exerce cargo de liderança na igreja, seja no ministério, como diácono, diaconisa, evangelista, pastor, pastora, vem aqui à frente. O pastor já está aqui. Eu vou precisar do Senhor aqui comigo. Isso. Somos livres. Ô Espírito Santo, Liberdade está nesse lugar. vocês poderiam ter ficado no lugar de vocês, mas a direção do Espírito é para que vocês viessem à frente. Isso aqui, irmãos, não impede de você que está no seu lugar receber. Isso aqui é representativo. Somos livres. Isso aqui é representativo. Jesus nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. E assim como o Espírito Santo que estava em Moisés foi repartido sobre os 70 para liderar o povo, há uma graça especial de Deus sobre a vida dessa liderança. Há uma graça especial sobre a vida dessa liderança. Isso, e você você já está recebendo de Deus. Olha só. Espírito Santo, venha com mais sobre o teu povo. Venha com mais sobre essa liderança. Venha com mais, venha com mais, venha com mais. Pastor, pode impor as mãos sobre eles. Venha com mais do teu fogo sobre essa liderança. Isso, que o tocar das mãos do teu servo seja o tocar das tuas mãos, conferindo capacitações, capacidades espirituais, novos dons sejam derramados sobre o teu povo agora. Que haja um derramar de dons. Venha, Espírito Santo, venha, venha. Com mais, com mais, com mais, com mais. Venha com mais, mais. Mais, Senhor. Mais.
Que o teu fogo caia sobre a vida das tuas filhas, dos teus filhos, em nome de Jesus. Venha com o teu fogo. Venha com o teu fogo. Venha com o teu fogo. Em nome de Jesus. Venha com o teu fogo, Senhor. Isso, mais o teu fogo, mais o teu fogo. Mais o teu fogo, Senhor. Mais o teu fogo. Oh, ribia, riquiante, rebio, rebanagando reas. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Vem queimar. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Agora, seja batizado com o Espírito Santo. Comece a orar em outras línguas nesse momento. O Espírito Santo está fluindo de dentro para fora. De dentro para fora. Comece a orar em outras línguas. Anamayo eswindikianderayo. Pastor Hugo, ministre sobre ela. Ministre. Invoque dons de Deus que capacitam para o exercício do ministério. Invoque dons de Deus sobre ela que capacitem para o exercício do ministério. Deus está levantando essa jovem para um ministério específico na casa dele. Há um ministério especial. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Deus nos serve mi ancho de mi andere levaio. Ye yo ye yo de que andere le yo de ma. Hey no ye que ancho de manaye. Ye mo me na so me mayo ye. Oh, mi aneo si que onde ai o. Na candere cacho ia menio. O yamaneo que até soi que o.